Louvado seja o nome de Jesus. Você pode dizer isso comigo? Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Mais uma vez, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença, com alegria em nossos corações, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Porque o Teu nome, Jesus, é um nome que é sobre todo nome. O Teu nome é um nome que é exaltado entre as nações, ó Deus, entre os seres espirituais, no universo o Teu nome é louvado. E nessa manhã nós nos reunimos aqui como igreja com o privilégio de adorar ao Deus Criador de todas as coisas. Senhor, ser bem-vindo, ser bendito, ser exaltado, ser reconhecido entre nós. Agora, Senhor, diante da leitura da Tua palavra, ó Deus, eu te peço que Tu fales também aos nossos corações, que Tu edifiques as nossas vidas, que Tu trabalhes dentro da nossa mente, para que nós possamos ser moldados para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que texto maravilhoso, embora seja um texto simples, embora seja um versículo pequeno e com poucas palavras, mas que texto maravilhoso. É importante lembrarmos que quem escreve esse texto não é outro, senão o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, aquele mesmo que havia sido um perseguidor da igreja. Paulo era alguém que não gostava do evangelho nem dos evangélicos. E ele comandava incursões para prender as pessoas que falavam, que proclamavam o nome de Jesus. Mas um dia, Jesus encontrou com ele no caminho. No caminho de Damasco, Jesus encontrou com ele. Não foi ele que encontrou com Jesus, foi Jesus que encontrou com ele. Às vezes, a gente acha que somos nós que procuramos, somos nós que achamos, somos nós que encontramos Jesus, mas na verdade, o Senhor da igreja está à nossa procura. O Senhor da igreja está à procura de adoradores. O Senhor da igreja está à procura daquela ovelha que foi perdida. O Senhor da igreja está à procura daquela dracma, daquela moeda que se perdeu. O Senhor da igreja é o pai do pródigo que vai até o portão para esperar a volta do seu filho. O Senhor da igreja está à sua procura, e ele estava à procura de Paulo também. Esse Paulo, encontrado por Jesus no caminho de Damasco, ele não tem outra alternativa, afinal a graça do Senhor foi irresistível na vida dele e ele se entrega ao Senhor. É interessante que no processo de transformação de Paulo, as escamas lhe caem dos olhos, porque ele entendia que sabia da fé, ele entendia que servia a Deus, mas na verdade o encontro com Jesus mostrou para aquele homem que ele ainda não sabia da fé. Ele ainda não servia a Deus, ele ainda não servia a Deus verdadeiramente. Então Jesus, que é o único caminho, levou Paulo a seguir a Deus de verdade. Esse Paulo, então, começa a devotar a sua vida no serviço cristão, no serviço da pregação do Evangelho, porque quando nós nos encontramos com Jesus como nosso único e suficiente Salvador e entendemos da onde Jesus nos tirou, não nos resta outra alternativa a não ser pregar o Evangelho para que outras pessoas também possam sair desse mesmo lugar e encontrar-se com o mesmo Jesus que é Salvador. E é exatamente o que Paulo faz. Só que nessa vida de pregação do Evangelho, de ir a lugares, ele está trabalhando no Império Romano. E o Império Romano, o próprio imperador, entendia que era uma espécie de Deus. Então Paulo estava falando de um outro Deus. Mas não somente isso, porque os romanos, ou aquela cultura, era politeísta, ou seja, adoravam a muitos deuses. Então eles toleravam essa adoração múltipla, mas Paulo pregava diferente, pregava que a adoração só pode ser dada a um único Deus. Afinal, a Bíblia nos ensina que Jesus é o caminho, ele não é um caminho. Jesus é a verdade, ele não é uma verdade. Jesus é a vida, ele não é um tipo de vida. Jesus, ele não é uma opção. Jesus é a única razão. Jesus é o único caminho que pode nos levar até Deus. E Paulo pregava isso com diligência.
Irmãos, é uma necessidade nos nossos dias que nós possamos fazer o mesmo movimento. Se você já entregou a sua vida a Jesus como seu único e suficiente Salvador, é necessário que você compartilhe o Evangelho com seu parente não crente. É necessário que você compartilhe o Evangelho com seu vizinho. É necessário que você compartilhe o Evangelho com seu amigo. Porque um dia, todos nós estaremos diante do trono de Deus. Um dia todos nós estaremos diante do trono de Deus. Parece que uma cultura permeia a nossa sociedade, e essa cultura me parece muito com o universalismo. O universalismo é um segmento teológico que diz que, independente do que você faça ou das escolhas que você tome ao longo da vida, no final você será salvo. Parece que, de alguma forma, essa cultura entra no coração da nossa sociedade. Nós oramos por tudo e por todos. E nós entendemos que todos são salvos. Inclusive, quando uma pessoa morre, independente dela seguir o caminho do Senhor ou não, ainda mais se ela for famosa, a gente vai dizer assim: está descansando, está com Deus. Mas essa não é a realidade que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que para estarmos com Deus é necessário que nós andemos pelo único caminho, pela única verdade, pela única vida que é Jesus. Irmãos, a gente hoje em dia está colocando no céu até os nossos pets, até os nossos bichinhos. Estamos. Certa vez estava numa igreja e a irmã da igreja colocou assim na rede social daquela igreja: meu gatinho está doente, por favor, orem pelo meu gatinho. Até aí tudo bem, eu estou junto, até aí tudo bem. É alguém que faz parte, nós somos envolvidos emocionalmente também, e nós oramos por tudo e devemos orar por tudo. Mas na semana seguinte, aquele gatinho faleceu, e ela disse assim: irmãos, não precisem mais orar pelo meu gatinho, agora ele está com o Senhor. Aí não, porque a salvação, ela só se dá por meio de Jesus, por meio de uma decisão que nós tomamos, e os animaizinhos não têm condição de tomar essa decisão. Nós precisamos pregar o Evangelho. Se você é crente em Jesus, pregue o Evangelho. Mas talvez você seja alguém que precisa do Evangelho. É você que precisa abrir o seu coração, porque escamas estão nos seus olhos. Mas é claro que é a vontade do Senhor Jesus, que nessa manhã você deixe que essas escamas caiam, para que você possa verdadeiramente entregar a sua vida a Ele, se reconciliando com Ele, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Essa era a vida daquele homem. Ele passou a pregar o Evangelho. E em pregando o Evangelho, a Bíblia nos ensina que ele foi preso. Passou por aflições. Porque quem diz para você que quando você entrega a vida para Jesus, você nunca mais vai ter problemas, você vai parar todo, vai cessar todo e qualquer sofrimento na sua vida, você agora só vai viver por cima, você não vai ter mais dificuldades, você não vai lidar com questões dessa vida, infelizmente não está falando a verdade para você. Porque o texto sagrado nos ensina que nós passamos por aflições, mas a diferença é que Ele está conosco todos os dias. Nós temos a presença do Senhor ao nosso lado todos os dias, e Paulo passou por aflição. Ele estava preso. Paulo aqui está na cadeia, e é na cadeia que ele começa a escrever algumas cartas. Dentre elas, a carta aos Efésios, da qual nós acabamos de ler um trechinho nessa manhã. Aquela igreja, a igreja que foi o alvo das escrituras de Paulo, passava por um problema, passava por uma dificuldade. Aquela igreja precisava ser doutrinada no que diz respeito ao processo de salvação, à transformação de vida, a ser alicerçada nos rudimentos da fé. Por isso, a carta de Efésios é uma carta extremamente teológica, é uma carta profundamente teológica. Talvez em teologia ela só perca para o livro de Romanos, ou para a carta dos Romanos, mas é profunda. Mas aquela igreja era uma igreja que precisava ser ensinada nos usos ou como lidar com a família, como o marido precisa lidar com a esposa, como a esposa precisa lidar com o marido, como os pais precisam lidar com os filhos e os filhos com os pais. Então, se você quer fazer um bom culto familiar, use Efésios, principalmente o capítulo 5, porque ele trará diversas orientações. Aquela igreja era uma igreja que precisava ser orientada no que diz respeito à unidade. E é por isso que esse versículo começa falando sobre um só Senhor. Um só Senhor.
O texto parece ser óbvio por si só. Se tem um Senhor na igreja, esse Senhor é Jesus. Mas os comentaristas bíblicos estão dizendo aqui sobre esse texto que, na verdade, aquela igreja entendia ter mais de um Senhor dentro dela. Ou pessoas tentavam ocupar o papel de senhorio dentro daquela igreja. Eu, como vocês sabem, um dia, no passado, gostei de futebol. Gostei. Isso ficou para trás. Ontem cheguei num lugar onde o João estava. João estava lá assistindo o jogo do Flamengo e Vasco. E quando eu pisei na porta, foi justamente na hora que o Vasco fez o gol. Eu pisei na porta. E o João me olhou com um olhar assim: por que você veio, pastor? E eu entrei e fiquei lá e falei, né? Eu pisei aqui e agora? E aí subi, e quando subi para o outro ambiente, o outro time, cujo nome eu não vou pronunciar, o outro time começou a fazer gols, começou a sufocar lá o time. E eu falei, vou descer a escada umas 7 vezes para ver se resolve. Não deu certo, eu também não fiz isso, eram 4 andares, mas não daria certo. Mas é fato que uma vez, enquanto era garoto ainda adolescente, um jogador icônico no meu time ficou chateado porque um outro jogador que lhe era rival foi contratado. E ele, dando uma entrevista, ele disse o seguinte: olha, assim, eu estou chateado porque contrataram o fulano e nem me consultaram, nem me perguntaram, deram para ele a faixa de capitão e não perguntaram a minha opinião sobre isso. Ora, quando nós olhamos para essa situação, nós pensamos com clareza, mas era um jogador, não era um treinador, não era um presidente, não era ele responsável por isso, mas naquele momento da vida, aquele homem sentia no coração que aquela instituição lhe pertencia tanto, que ele acha que tem direito de tomar decisões que de fato ele não tem. O apóstolo Paulo, quando ele fala com a igreja de Efésios, ele está dizendo a mesma coisa. E faz a gente pensar em Mateus 6:24, quando diz assim, olha, ninguém pode servir a 2 senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Ou seja, Jesus aqui está falando sobre dinheiro, mas ele está falando também sobre um princípio. Nós só podemos servir a um Senhor. Nós só podemos servir a um Deus. E naquela igreja pessoas estavam dividindo o senhorio de Cristo. Pessoas estavam entendendo que elas mesmas eram donas de igreja. No passado, lá atrás, quando eu era criança, eu ouvia muito essa expressão. Falavam assim, fulano é dono da igreja. Fulano é dono de igreja. Mas graças a Deus, depois dos anos 2000, nós não ouvimos mais nada assim, amém? Amém, mas isso era uma expressão que falava no passado. E por que Jesus é o Senhor da igreja? Porque é pela confiança nesse Senhor que temos a vida. E ninguém tem a vida eterna se não for através de Jesus. Jesus foi o único que pagou o preço pela igreja. Jesus foi o único que pagou o preço pela remissão dos pecados da igreja. Ninguém pagou o preço. A Bíblia fala em Romanos 10:13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em Colossenses 2:19, elas não estão ligadas a Cristo, que é a cabeça. Cristo controla o corpo todo, o alimenta, o mantém unido por meio das juntas e ligamentos. Assim o corpo cresce como Deus quer que ele cresça. O Senhor Jesus é o único Senhor da igreja, só a Ele deve ser dada a glória. Mas esse Senhor Jesus, através do Espírito Santo, derrama dons e talentos sobre a igreja, mas com um objetivo. Os dons, os talentos, as direções, aquilo que o Espírito Santo traz para a igreja, para os membros, para as lideranças que Ele mesmo levanta, não são para que essas lideranças se tornem cabeças da igreja, mas são para que essas lideranças abençoem a igreja, sirvam a igreja. A palavra ministrar, ou ministério, que hoje nós usamos na política para autoridades, no grego, que Paulo vai recorrer para usar essa palavra, de onde ele vai puxar essa palavra, está falando dos servos que trabalhavam no final daquelas embarcações, quem remava. Então, ministrar é servir. Se Deus te chamou na igreja para ministrar,
Se Deus te deu dons, talentos, condição de falar em público, liderar pessoas, fazer programações lindas, como nossa igreja tem feito, abra um parêntese, ontem ficou lindo o Dia das Mulheres, louvado seja Deus pela vida das mulheres, amém? Se Deus te deu condições, é para que você sirva, não é para que você exerça senhorio. O Senhor me chama para servir. É bom nós olharmos, andarmos pela rua, e as pessoas falam assim, qual é a sua igreja? Eu falo, a minha igreja é Marechal Hermes. A igreja de Marechal, a igreja do pastor Adriano? Não. A igreja de Marechal é a igreja a qual o pastor Adriano pertence. A igreja não me pertence. Na verdade, eu pertenço à igreja. A igreja não pertence a você. Você pertence à igreja. E é esse senso de pertencimento, esse entendimento de que nós somos parte do corpo de Cristo estabelecido nesse lugar, é que faz toda a diferença em como nós lidamos com aqueles que estão ao nosso lado. É que faz a diferença com aqueles que lidamos, com aqueles que estão ao nosso redor. O Senhor da igreja delega autoridade à igreja, mas para que essa autoridade seja exercida em amor, para que essa autoridade seja exercida de acordo com a visão do Senhor, porque todos nós prestaremos contas ao Senhor de tudo aquilo que Ele nos deu e da forma como tratamos uns aos outros. Então, nesse ambiente que é influenciado pelo mundo, esse ambiente que não foi tirado desse mundo, que sofre influências lá de fora, mas esse ambiente precisa ser um ambiente que espelha, que reflete o rosto de Jesus Cristo, que faz exalar o bom perfume de Cristo para aqueles que estão ao redor. Então, nós devemos ser líderes, mas líderes servos, devemos servir uns aos outros. Amém? Amém mesmo? Ou mais ou menos amém? Então, diz assim para a pessoa que está do seu lado, eu quero te servir. Pastor Álvaro Trindade, por muito tempo, pastoreou a igreja congregacional em Bento Ribeiro, aqui ao nosso lado. Ele, certa vez, explicando um texto bíblico, aquele que é famoso, que diz assim, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Ele disse que o fogo simboliza a glória de Deus. E a glória de Deus, ela arde continuamente sobre o altar, ela resplandece continuamente sobre o mundo. Mas para que o fogo queime, na analogia que o pastor fez, é necessário que exista lenha. A lenha era colocada continuamente no altar. Aquela lenha era consumida para que a glória aparecesse. Eu e você somos a lenha que é voluntariamente colocada sobre o altar para que sejamos consumidos. E à medida que a gente diminui, a glória dele aparece. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Mas Paulo fala que existe também uma só fé. E quando ele fala de fé aqui, ele não está falando de um corpo de doutrinas, ele não está falando de uma igreja universalmente unida no mundo inteiro, pensando absolutamente a mesma coisa. Mas o que Paulo está falando aqui é de um encontro profundo com Cristo. Ele não está falando de uma fé abstrata, de uma fé ideal, de uma fé que foge, que não é palpável, mas ele está falando que essa fé é oriunda de um encontro profundo e verdadeiro com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É uma fé transformadora. É uma fé que, quando nós olhamos para o Senhor, à medida que a palavra nos é exposta, nós entendemos aquela palavra como cai como uma semente nos nossos corações e começa a germinar, e começa a dar fruto, fruto que glorifique ao Senhor. Nós somos diferentes. O povo de Deus é um povo diferente. Se você for na Assembleia de Deus, você vai ver um tipo de culto. Se você for na Igreja Batista, você vai ver outro tipo de culto. Na Presbiteriana, outro culto. Na Metodista, é outro tipo de culto. Se você for na Igreja Batista na África, é outro tipo de culto. Mas os nossos princípios são os mesmos. Nós não devemos focar, irmãos, naquilo que nos separa, mas nós devemos focar naquilo que nos une. É uma só fé, é um só Senhor. O céu, a eternidade, não será dividida em sudeste para assembleano,
Nordeste para batistas, não será assim. Mas todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus como o único e suficiente Salvador estarão com eles na eternidade. Então, que nós possamos de fato proclamar o Evangelho, viver o Evangelho com a nossa vida e entender que não devemos ser exclusivistas, entendendo que sim, outros irmãos também alcançarão salvação. E com isso, eu não estou falando de falsos evangelhos que estão sendo pregados, evangelhos que se vinculam a copo com água, evangelho que se vincula a objetos, evangelho que diz que você tem que dar dinheiro para alcançar alguma coisa para Deus, porque isso dentro daquilo que nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para o ponto bíblico, isso não tem nada a ver com a mensagem salvadora do Senhor Jesus. Mas eu estou falando de igrejas que entregaram sua vida a Jesus, ou de pessoas que entregam sua vida a Jesus e tentam viver uma vida de forma diferente. Uma vez perguntando para o professor de grego, eu perguntei a ele, pastor, é um pastor conhecido da igreja, pastor Gerson conhecido, né? Eu brincando com ele, falei, pastor, será que Jesus ia ser batista, presbiteriano, assembleiano, metodista? Ele falou assim, não, Jesus ia continuar sendo batista, ele sempre foi e ia continuar sendo batista. Ele brincou dessa forma, mas foi uma brincadeira. Mas nós entendemos que Jesus é daquele, Jesus faz parte do coração daquele que entregou a vida a ele verdadeiramente, que entregou a vida com todo o coração. Então nós amamos a Jesus, é uma só fé, é a fé que ele veio, nasceu, nascimento virginal, veio de Maria, ele viveu como a gente, morreu, foi morto, ao terceiro dia ele ressuscitou, ele está sentado à direita do Pai e um dia ele virá julgar vivos e mortos, e a nossa vida e essa ação dele no tempo tem um impacto tão grande nas nossas vidas, que a partir de agora nós vivemos a nossa vida de acordo com aquilo que ele fez, porque nós fomos encontrados por ele, e nós somos moldados por ele, trabalhados por ele. Jesus é a única maneira de salvação. Jesus é a única fonte, é uma só fé, é um só caminho. E é por isso que nós nos comprometemos com ele. Mas o texto que lemos nessa manhã, ele fecha com uma última palavra, um só batismo. Um só batismo. E por mais que exista muita confusão por conta dessa palavra batismo, essa é uma palavra que os estudiosos, teólogos vão dizer que ela foi transliterada. Porque se ela fosse traduzida, ela seria simplesmente traduzida por mergulho. A palavra batismo quer dizer mergulho. É um processo que acontece por imersão. Ela é afundar uma pessoa, e isso tem a ver com o seu simbolismo. Então, quando as pessoas iam para o deserto, serem batizadas por João, a ação que ele usava ali era a ação do mergulho. Só se batizavam pessoas que tinham consciência, que podiam reconhecer que eram pecadores e que precisavam de Jesus para transformar as suas vidas. Por isso, nós não temos o hábito de batizar crianças até uma certa idade. A gente aqui na igreja, a criança mais nova que batizamos, eu acho que tinha 9 anos. Dá uma cola aí. Eu acho que era 9 ou 11 anos. Criança mais nova, porque uma criança com 9, 11 anos já consegue entender, já consegue tomar uma decisão. Por isso nós levamos as águas batismais àqueles que têm consciência e que podem dar um testemunho de Jesus. Nosso batismo, embora esse texto faça uma alusão clara ao batismo, ele não está falando do ritual. Apóstolo Paulo aqui não está falando do ritual, ele não está falando de um sacramento, mas ele está com foco no batismo bíblico. O batismo significa que assim como Jesus Cristo, na cruz do Calvário, morreu pelos nossos pecados, nós que entregamos a nossa vida a Jesus, também reconhecemos e rejeitamos a nossa vida de pecado. E aquele mergulho, aquela imersão, aquele movimento que acontece simboliza: nós estamos mortos assim como Cristo morreu, nós estamos mortos para os nossos pecados. A volta simboliza de que assim como Cristo ressuscitou ao terceiro dia, agora nós que saímos daquelas águas, também nos levantamos para viver em novidade de vida. Nos levantamos para viver uma vida de acordo com a vontade de Cristo.
Reparem, irmãos, que aquela água por si só, ela não é milagrosa. Ela não faz maravilhas, ela não tem um poder sobrenatural dentro dela. Então não é possível que uma pessoa entre ali e saia com a mente transformada, não. O que vai acontecer ali no batistério, o que acontece quando você entrega a sua vida a Jesus e dá público testemunho de fé, nada mais é do que você dizer diante das pessoas aquilo que já aconteceu dentro do seu coração. Porque no dia em que Jesus Cristo se revelou a você, naquele dia em que você levantou a sua mão, abriu seu coração, dobrou seus joelhos e entregou a vida a Ele como o único e suficiente Salvador, naquele momento você foi batizado, naquele momento você foi convertido, naquele momento você foi transformado, você foi batizado. E entendam os irmãos batistas e pentecostais, mas é no momento da conversão que você é batizado com o Espírito Santo de Deus, porque é nessa hora que Ele te sela, é nessa hora que Ele passa a morar dentro do seu coração. A palavra fala selados com o Espírito da promessa, a palavra ali é arrabon, é um selo que era utilizado no casamento judaico. O judeu conhecia a sua noiva, então ele ia preparar lugar, mas ele deixava o selo do compromisso, de que ele voltaria para buscá-la. Então ele ia preparar lugar. Lembra de alguém que falou isso? Vou preparar lugar e virei outra vez. É por isso que Jesus falou isso. Então o judeu, quando ele vinha já com o lugar preparado, ele vinha e levava a sua noiva para o lugar. A palavra usada é arrabon. Quando você entrega a vida a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é selado pelo Espírito da promessa. Você passa a ter um novo nascimento, é batizado pelo Senhor. E aqui nesse momento, quando você vem às águas, depois do período de preparo, depois que você conhece os rudimentos básicos da fé, que confirma a sua decisão, você vem às águas, você apenas está dizendo para todo mundo, dando público testemunho de que você pertence a Jesus, de que Jesus está no seu coração e que Ele é o dono da sua vida. Irmãos, isso me faz lembrar a analogia do casamento. Na nossa cultura, nós não nos casamos com pessoas que nós não conhecemos. Existem culturas que pessoas conhecem o noivo e a noiva no dia do casamento. Ainda hoje no mundo, pessoas praticam isso. Mas nas nossas culturas, antes de nós nos casarmos, o que nós fazemos? Nós olhamos, a gente vê, essa menina é bonita, esse menino é bonito, me chamou a atenção. Nós nos apaixonamos, nós namoramos em santidade, nós namoramos, depois nós fazemos o quê? Noivamos, e aí, com aquele amor que toma conta da nossa mente, do nosso coração, nós vamos diante de toda a sociedade e falamos assim: olha, eu pertenço a essa mulher. E ela diz: eu pertenço a esse homem. Nós temos uma aliança de fidelidade, lealdade, amor, compromisso indissolúvel. Ela será para a vida toda. Esse testemunho que nós damos diante das pessoas, ele só é possível porque o amor já está dentro dos nossos corações, porque nós já tomamos uma decisão. Você não passou a amar a sua esposa no dia que você casou com ela, você passou a amar antes, porque você a amou de verdade. Você casa com ela e dá testemunho público para todas as pessoas. Assim também é com a pessoa de Jesus, assim também é com o batismo. E essa ação é uma ação que só pode ser feita pelo Espírito Santo de Deus. Não é por força, não é por violência, mas é somente pela ação do Espírito Santo de Deus. Pastor, tem um parente meu, um neto, sobrinho, filho, eu queria tanto que ele se batizasse, amigo, vizinho. Irmão, você já sabe. Você já sabe. Para que aquilo que está ali seja efetivo, é necessário que primeiro tenha acontecido dentro do coração. Então eu me solidarizo com você. Eu oro com você. E a nossa luta muitas vezes, ela não vai ser travada somente com as palavras, mas vai ser travada também com o joelho. Peça sabedoria a Deus para falar ao coração, porque não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. E quando o Espírito Santo de Deus encontra aquele coração, aquele coração é transformado.
aquela vida é mudada. E aí sim, quando ela for ser batizada, será apenas mais um passo ou uma declaração pública daquilo que o Senhor já fez. Nós estamos aqui nessa manhã para celebrar aquilo que o Senhor já fez. Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, a abaixar a sua cabeça e voltar o seu pensamento para Deus. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui nessa manhã e agradecendo, Pai, porque Teu povo se consagra diante da Tua presença, porque Teu povo, ó Deus, se rende diante do Senhor, entendendo que Tu és o cabeça da igreja e o Senhor é aquele que a governa. E por isso, ó Deus, nós devemos crescer numa só fé, debaixo de uma só direção. Ó Deus, que nós possamos caminhar a cada dia na fé, de modo a nos tornarmos mais parecidos contigo. Ó Deus, que o batismo que muitos de nós, ou pelo qual muitos de nós aqui já passamos, de fato seja efetivo nas nossas vidas. Um só batismo, uma unidade, um povo que caminha na Tua direção para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Senhor, nos toma nas Tuas mãos. Senhor, muito obrigado pela vida de Thaís. Muito obrigado pela vida do Paulo, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor. Que em nome de Jesus, nós possamos juntos com a igreja nesse momento celebrar esse algo tão maravilhoso, um milagre no novo nascimento que o Senhor fez dentro desses corações. Bendito seja o Teu nome, Pai. Amém.